Então, dando continuidade na introdução ao Código da Flora, nós temos aí uma imagem, uma charge que exemplifica a problemática que nós discutimos anteriormente, a quantidade de alterações normativas, a discussão relacionada à constitucionalidade do seu texto, algumas ponderações relacionadas à ciência, a ciência ponderando algumas questões relacionadas ao novo Código Florestal, alguns alertas, evidentemente. E aí essa charge ela mostra exatamente o aspecto envolvendo a quantidade de emendas, né? E fala remendo, né? Remendo então uma árvore, uma quantidade muito significativa de mudanças. E aí a informação é exatamente que o parlamentar, a intenção era exatamente essa, mudar, né? Colocar a coisa numa perspectiva de instabilidade jurídica, que é o que não se deseja, evidentemente, partindo do pressuposto que a intenção maior da Constituição é a coisa, é a tutela do determinado bem, que tem interesse para a coletividade, que seja efetiva, que seja inserida na ordem do dia, como observância do poder público e coletividade, mas que proporcione a almejada segurança jurídica, o que não ocorre a partir do momento que tem muita mudança. Então, são essas mudanças nefastas que polemizam aí a discussão dessa norma, que é a Lei 12.651. E aí eu vou fazer alguns comentários mais detidos em relação a algumas polêmicas que não poderia passar batido na discussão em relação à Lei 12.651. Dentre outras normas que também têm polêmicas, uma série de situações jurídicas que são questionáveis e técnicas também. Nós já fizemos algumas ponderações em relação à alteração no mesmo dia promovida pela medida provisória 571 de 2012, que depois foi convertida em outubro do mesmo ano na lei 12.727. Então, assim, até que ponto isso é justificável, partindo do pressuposto que o ordenamento jurídico deveria ser algo harmônico. Então, o que não ocorre, né? A harmonia entre os poderes, em especial o poder legislativo aprovando e o poder executivo mudando no mesmo dia, e uma lei que tem toda uma implicação, uma relevância nacional incomensurável. Ao mesmo tempo, nós temos discussões, nós iremos pontuar mais à frente na disciplina, dentro desse bloco do Código da Flora, o Instituto da Anistia, que é a isenção de responsabilização em matéria de ocupação, de intervenção, de supressão de vegetação em área de reserva legal, em área de preservação permanente, tendo como marco, dentre outros requisitos, evidentemente, a data de 22 de julho de 2008. Então, assim, qual que foi a justificativa técnica para isso? Para exatamente ter essa data, esse marco temporal. Não existe uma justificativa técnica que alicerce ter sido inserido esse momento como parâmetro para se anistiar a responsabilização ambiental em decorrência da violação da norma anterior, que era o Código Florestal, o segundo Código Florestal, Lei 4.771 de 1965. Então buscou-se aí exatamente isentar de responsabilidade. Situação essa que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal e está em vigor exatamente, buscando aí a implementação de medidas não sancionatórias. E aí vamos observar aí mais à frente os requisitos para implementação dessa, entre aspas, anistia do novo Código Florestal. Pois bem, a data que foi levada em consideração é a data do decreto 6.514 do ano de 2008, que é o decreto que regulamenta a lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes e infrações administrativas ambientais. Então, a partir dessa lei federal, o decreto regulamenta especificamente na parte administrativa, e é o decreto que delineia como deve ocorrer a implementação, a aplicabilidade da responsabilidade administrativa ambiental no Brasil. Então, a partir dele, nós observamos quais são as formas de sanção, dentre as quais tem a responsabilidade
a sanção, a advertência, a multa simples, multa diária, a apreensão, o embargo da atividade, dentre outras formas que poderão ser aplicadas inclusive conjuntamente. Então trata esse decreto especificamente sobre a responsabilidade administrativa e lá estabelece quais as condutas são passíveis de serem aplicadas essas sanções e valores, né, que poderão variar de R$ 50 a 50 milhões de reais, parâmetro máximo que, inclusive, conforme o caso, pode ser até triplicado. Então, nós observamos que existem uma série de situações que configuram infração administrativa voltado para fatos cometidos contra a flora. E aí nós temos um bloco na disciplina que trata da tutela jurídica da flora, e aí nós iremos falar sobre algumas infrações administrativas contra esse objeto de tutela jurídica. Então, o interessante é exatamente isso. A data do decreto foi reconhecida como parâmetro temporal para se anistiar, para se isentar de responsabilidade quem praticou infração às normas anteriores. Ok? Críticas da ABC, que é a Associação Brasileira de Ciência, com a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso Científico. Então são instituições que validaram, aí, incorporaram o estudo, né, a obra que nós já mencionamos anteriormente, que é o livro que fala sobre o Código Florestal e a ciência, a relação entre ambos. Então algumas ponderações, não todas evidentemente, que foram consideradas aí por essas instituições no grupo de trabalho. Redução das APPs e reserva legal. Então parâmetros que foram considerados como retrocesso. A partir do momento que são espaços territoriais especialmente protegidos, se diminui esses espaços, evidentemente que amplia a área de uso, a área de utilização econômica propriamente dita desses espaços. Então foram reputados como retrocessos. Extinção de espécies da flora e fauna, ou seja, as consequências que minimizaram as áreas protegidas, os parâmetros das áreas protegidas, culminaria, que era a proposta dele, evidentemente que já culminou, porque nós já temos alguns anos de vigência do atual Código da Flora, com a extinção de espécies da flora e da fauna, o aumento da emissão de gás carbônico, a redução de serviços ecossistêmicos que proporcionam medidas extremamente importantes no controle de pragas, polinização das plantas, proteção dos cursos d'água. Então são consequências econômicas, inclusive, bastante significativas, que foram negligenciadas na aprovação do atual modelo florestal, normativo florestal. Anunciou também a problemática relacionada à propagação de doenças, como o antavírus e outros por animais silvestres, a ocorrências de incêndios, a caça indiscriminada, o extrativismo predatório, impactos em cães e gatos com efeitos em relação aos efeitos do uso de agroquímicos, e também nós podemos acrescentar as pessoas e a própria biodiversidade, a ocorrência de assoreamento que degrada cada vez mais os cursos d'água no ambiente urbano, e também não pode esquecer da sua ocorrência no ambiente rural, dentre outras peculiaridades. Não há garantia para que não seja alterada novamente. Essa é uma constatação, não é uma constatação aí direta, é implícita exatamente nesses estudos da ABC e SBPC, mas a quantidade de normas que nós mencionamos, a quantidade de alterações que já ocorreram no âmbito do atual Código Florestal, aqui está um slide que mostra a quantidade de normas, e não únicas, evidentemente, a quantidade de projetos de lei em andamento que rediscutem o modelo florestal existente, isso sem contar as normas dos outros entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, problematiza muito a discussão dessa temática, e aí é uma polêmica, né? Então é uma situação que busca uma solução efetiva. Então não há garantia, realmente. Não há garantia para a apresentação de novos projetos de lei que busca aí alterar o quadro normativo existente, que problematiza muito aí a segurança jurídica que se aspiraria. E aí a charge ela bem a calhar, porque a quantidade de mudança que tem naquilo que foi aprovado desde 2012 é algo assim que não pode ser negligenciado, não pode ser olvidado.
por todos os atores importantes nesse processo. Nós temos uma outra imagem, né, uma charge também significativa das consequências do novo Código Florestal em relação à anistia, aplicação de multas, né, então estaria se derrubando com base na aplicação da anistia, considerando aquele marco temporal de 22 de julho de 2008. Então, acabando com a sanção administrativa, seria um estímulo aí a ocorrência de infrações contra a natureza florestal. E, ao mesmo tempo, desestímulo, porque aqueles que cumpriram a norma, aqueles que cumpriram a risca ali, os mandamentos do segundo Código Florestal, que não estariam sujeitos à responsabilização, eles, de certo modo, ficam assim, mas por que eu protegi algo que depois foi passado a mão na cabeça de outros que não cumpriram, não protegeram, não resguardaram aí os interesses de proteção da flora em especial. Então são situações polêmicas, bastante complicadas, né? Então o poder público ele tem que ter uma responsabilidade maior em relação a isso. Então a anistia, por um lado, ajuda, por outro lado, contribui com a ocorrência da impunidade, com a cumulatividade dos problemas ambientais, e esse isto é uma questão que não pode ser deixada de lado nas políticas públicas em relação à matéria florestal. Pois bem, feitas essas abordagens, nós iremos fazer alguns comentários a respeito de módulo fiscal, até porque em vários momentos nós iremos estar falando dessa terminologia. E aí eu fiz uma sigla MF, em vários momentos nós iremos estar falando, que é um parâmetro utilizado em várias situações dentro do Código da Flora. Então, assim, o módulo fiscal ele tem como base normativa o Estatuto da Terra, mas é pego emprestado no Código da Flora. O Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964, está em vigor até hoje. Então, o módulo fiscal ele deve ser levado em consideração a uma unidade territorial considerada em hectares, estabelecida pelo INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Terras, né, então, de Regularização Ambiental. Desculpa. O INCRA ele tem a responsabilidade exatamente como instituição federal de controle da propriedade rural, da posse rural, daquilo que ocorre no ambiente rural como um todo em nível nacional. Então, o que nós deveremos ter em mente numa situação como essa, é exatamente que os parâmetros definidos pelo INCRA são parâmetros que estabelecem o que pode e o que não pode em termos de configuração do que é o módulo rural. O módulo rural esse que tem por pressuposto a sua aplicabilidade levando em consideração o município. Então, uma questão que não pode ser negligenciada na definição do módulo fiscal é exatamente a sua adequação municipal, ou seja, cada município tem uma particularidade em relação à definição do que vem a ser considerado como um módulo fiscal. Mas a sua definição, mesmo sendo para o município com a chancela do INCRA, leva em consideração exatamente alguns parâmetros, dentre os quais o tipo de exploração predominante naquela região, se é horti, frutigranjeira, cultura permanente ou temporária, pecuária ou florestal. Ao mesmo tempo, deve ser levado em consideração a renda obtida da exploração predominante, como parâmetro para aferição do montante territorial em hectares do módulo fiscal. Outras explorações existentes no município que sejam consideradas como expressivas em função da renda ou da área utilizada, também é um parâmetro cumulativo que deve ser avaliado para fins de delimitação do módulo fiscal municipal de determinado município. O conceito de propriedade familiar é um outro parâmetro que deve ser levado em consideração. Então, o que nós podemos observar nesse contexto, aqui nós temos um site, fazendo uma pesquisa desse site, deixa eu ver se abre aqui. Vamos ver se abre, aí eu vou comentando. Então, nós temos um indicativo de uma informação técnica da Embrapa, que tem uma ligação, evidentemente, com os parâmetros estabelecidos pelo INCRA, que demonstram aí
o que deve necessariamente ser considerado como módulo fiscal no âmbito da realidade nacional. Aparentemente está abrindo aí o site, mas se abrir a gente vai mostrar. Mas em todo caso, nós devemos levar em consideração exatamente que as medições foram considerou-se as realidades municipais de acordo com cada unidade da federação, cada estado. Então, o que podemos observar na realidade do estado de Roraima, na particularidade do estado de Roraima, nós temos que os municípios de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Normandia, Pacaraima e Uramutã, o módulo fiscal é de 80 hectares. Então, cada módulo fiscal tem 80 hectares exatamente nesses municípios. Enquanto que os municípios de Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luís têm como módulo fiscal a unidade foi considerada 100 hectares. Então, cada 100 hectares é considerado nesses municípios como sendo de módulo fiscal. Então, um módulo fiscal no município de Caracaraí é 100 hectares. Um módulo fiscal no município de São Luís, 100 hectares. Um módulo fiscal no município de Boa Vista, 80 hectares. No município de Uramutã, 80 hectares. Então, nessa divisão, foi feita uma análise de acordo com as informações do site. E aí, vou mostrar aqui o site, que já abriu. Então, esse site, ele identifica... Então, é uma pesquisa muito simples, um site oficial, está aqui por estado, só clicar aqui no estado, aí, observando o estado, essa averiguação pode ser feita em nível nacional. Analisando Roraima, é só clicar por município. Vou pegar o exemplo aqui de Boa Vista para confirmar. Olha lá, 80 hectares. Então, o módulo fiscal no município de Boa Vista é 80 hectares. Aí vamos lá, o Uramutã, de novo, 80 hectares. Vamos mudar aqui os parâmetros. Nós sabemos que São João do Baliza, São Luís e Rorainópolis e Caracaraí são 100 hectares. Aí, olha lá, passou para 100 hectares. Então, analisando o estado de Roraima, que é fácil observar, porque atualmente nós temos aí 15 municípios, e aí confirmou-se os parâmetros que foram definidos, estão aí apresentados no slide. Então, é exatamente isso. Nós temos em Roraima, então, o módulo fiscal ele pode ser de 80 hectares ou de 100 hectares. Ok? Então, assim, mais na região sul do estado, a partir de Mucajaí, ou seja, de Mucajaí, entre Mucajaí, olhando o estado de Roraima, pegando o mapa do estado, deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Pois bem, nesse site, uma pesquisa fácil aí no Google, sobre mapa de Roraima, eu identifiquei esse mapa, está aqui o link, que mostra a estruturação do estado de Roraima. Então, nós observamos que, em termos de módulo fiscal, houve uma definição normativa exatamente estabelecendo que, ao sul do estado de Roraima, partindo do município de Mucajaí, considerado centro-sul, Mucajaí, Iracema, que está aqui o cursor está mostrando, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São Luís, São João da Baliza e Caroebe são municípios em que o módulo fiscal é de 100 hectares. Cantá, Bonfim, Boa Vista, Alto Alegre, Amajari, Pacaraima, Normandia e Uramutã já são 80 hectares o módulo fiscal. Então são esses os parâmetros que deverão ser levados em consideração exatamente na perspectiva de analisar a configuração do que vem a ser aí o módulo fiscal. Está aí as medidas. A própria normativa aplicável entende e considera como minifúndio, por exemplo, aqueles que são menores do que um módulo fiscal, que no caso de Roraima varia entre 80 e 100 hectares. Então, menor do que isso é considerado como minifúndio.
É considerado como pequena propriedade exatamente aqueles que vão de 1 a 4 módulos fiscais, ou seja, de 80 ou 100 hectares a no máximo 4 vezes 8, 320 hectares ou 420 hectares. E aí a média propriedade rural é só fazer multiplicação de 4 a 15 módulos fiscais. E aí é considerado como grande propriedade rural exatamente aqueles que são maiores do que 15 hectares. Então multiplica 15 por 1.000, por 100 hectares, que é o máximo do estado de Roraima possível, naqueles municípios que nós já mencionamos. Está aqui, ó, de Caracaraí até São Luís, mas envolvendo Mucajaí e Iracema. Nós temos aí que eles são, assim, se qualquer propriedade que seja acima de 15, no caso, 1.500 hectares, acima de 1.500 hectares é considerado como grande propriedade. Ok? Feitas essas observações sobre módulo fiscal, nós levamos aí isso como parâmetro para a análise do código como um todo. Essa imagem mostra uma pizza bem simplificando exatamente uma análise sobre a propriedade rural, efetivamente, o que é objeto de proteção, aquilo que é objeto de uso, efetivamente, aquilo que pode ser resguardado com a terminologia de preservação, aquilo que deve ser resguardado com a terminologia de conservação, ou seja, pode possibilitar o uso racional, regra geral, a aplicação aí do manejo florestal dentro da propriedade, aí mostra exatamente a divisão, teoricamente, do que pode ou não dentro do ambiente rural. Pois bem, alguns princípios a serem aplicados com a especificidade do Código Florestal, o Código da Flora. Nós temos a preservação, comentamos algumas questões relacionadas a isso, tem como base efetivamente garantir uma maior forma de tutela, de proteção das florestas e demais formas de vegetação, que configura exatamente a flora, como nós já falamos. Ao mesmo tempo, tem um aspecto exatamente de garantir uma proteção significativa da biodiversidade, mas também incluindo o solo, os recursos hídricos e o sistema climático. É uma correlação indissociável desses elementos, e aí é o que caracteriza o princípio da preservação inserido no Código da Flora. Ao mesmo tempo, nós temos como princípio a função estratégica da atividade agropecuária e o papel da flora na sustentabilidade. É um princípio que deve nortear e deve garantir exatamente o desenvolvimento sustentável, que é a premissa maior, e esse aspecto aqui é o que justifica que é uma especificidade do Código da Flora. Princípio da ação governamental na proteção e uso sustentável dos recursos naturais, quando é possível, evidentemente. Nós fizemos coloquei um exemplo do manejo florestal em área de reserva legal. Há um compromisso nacional, né, ou seja, o Brasil é signatário de um compromisso internacional relacionado à harmonização do uso produtivo da terra e da preservação da água, do solo e da vegetação. Então esse compromisso é um compromisso que reforça mais ainda a obrigatoriedade da nação como um todo, envolvendo todos os entes federados, de fazer valer exatamente regras que otimizem a proteção com a possibilidade de uso daquilo que seja permitido legalmente. Princípio da responsabilidade comum dos entes federados e da colaboração com a sociedade, exatamente fazendo valer a premissa estabelecida no artigo 225, caput da Constituição, relacionada à corresponsabilidade do poder público e da sociedade na proteção do meio ambiente. E aqui dá uma ênfase na realização de políticas públicas de preservação e restauração dos ambientes. No caso de preservação daquele que é um ambiente natural, que merece a devida preservação, e restauração daqueles que foram objetos de degradação ambiental. Princípio do fomento à pesquisa científica e tecnologia é um respaldo, inclusive, de um princípio similar dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi incorporada pela Lei 6938 de 1981. Então, o auxílio, em especial o auxílio econômico para a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico é de suma importância sob a perspectiva de nós podermos exatamente utilizar melhor
tecnicamente os recursos naturais, quando é possível isso legalmente. Ao mesmo tempo, conhecermos as nossas potencialidades no uso que a natureza pode proporcionar, em especial a natureza em pé, a natureza sem se falar em supressão, sem se falar em derrubada, né, de vegetação. Então, nós poderíamos aí otimizar a utilização racional dos recursos da natureza em pé, sem se falar em degradação, sem se falar em desmatamento, por exemplo, em algumas situações que possam ser justificáveis tecnicamente. E, ao mesmo tempo, ter uma rentabilidade paralela a isso, que são as medidas que estariam correlacionadas com a prestação dos serviços ambientais que a natureza pode proporcionar, como, por exemplo, a coleta de sementes, como, por exemplo, a produção farmacológica. Então, são situações essas que deveriam ser melhor estimuladas por parte do poder público, que é um princípio aí inserido na ótica do Código da Flora. Princípio relacionado à prestação de incentivos econômicos, visando exatamente fomentar a preservação e recuperação dos ambientes degradados, no caso, e atividades produtivas sustentáveis. Então, deve-se criar, o poder público criar mecanismos que proporcionem os meios também para aqueles que, em especial para aqueles que não têm condições, de exatamente cumprir os predicados maiores, da busca de inserir o elemento econômico, social e ambiental no mesmo contexto, que são os fundamentos do desenvolvimento sustentável. Então, é um princípio também que não deve se abrir mão. E aí os incentivos econômicos exatamente para poder cumprir as obrigações legais inerentes à proteção da flora. Pois bem, nós deveremos também partir do pressuposto que a tutela da flora nacional é considerada, deve ser enfatizada, deve ser realçada e enaltecida na ótica jurídica vigente pelo fato de considerar-se como bem de interesse comum de todos. Não bastasse estar expressamente no artigo 225 caput da Constituição, nós observamos que a Lei 2.651 de 2012, que é o Código da Flora, estabelece também exatamente o mesmo parâmetro, ou seja, é um bem que interessa a todos indistintamente. E aí eu acrescento que não só a geração presente, mas também as futuras gerações. Exatamente com base no princípio da solidariedade intergeracional que nós já mencionamos em outros momentos. O objetivo principal da norma, mas não único evidentemente, é a proteção da flora nativa. E flora envolve, como nós já falamos, toda forma de vegetação. Devendo ser combatida a utilização e exploração que sejam contrárias ao Código da Flora. Situações que repercutem, que redundam na caracterização do uso irregular da propriedade, ou mesmo da posse, aplicando-se regras mais céleres, mais rápidas, vamos assim dizer, no âmbito processual, visando exatamente a responsabilização. Aplica-se nesse contexto da proteção dos recursos da flora a responsabilidade objetiva, que é aquela em que exige-se, vamos falar pelo contrário, que ela é melhor explicitada no âmbito do direito ambiental, na disciplina do direito ambiental. Mas a responsabilidade objetiva, para os fins do Código Florestal, o Código da Flora, é interessante nós observarmos exatamente o seu paralelo com a responsabilidade subjetiva, que para a demonstração da responsabilidade necessário se faz provar que efetivamente alguém praticou determinada infração e linkar essas duas situações, o que não ocorre com a responsabilidade objetiva. A partir do momento que demonstra-se que existe uma conduta que por ação ou omissão gerou um determinado resultado e há a possibilidade de juntar tanto a conduta quanto o resultado naquilo que nós chamamos tecnicamente como nexo de causalidade, aí sim abre-se a oportunidade de buscar a responsabilidade de quem quer que seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E aí não se indaga, por exemplo, a culpa. Não se indaga que se teve intenção ou não teve intenção aquele que é o responsável por aquele comportamento, por aquele ilícito, por aquele dano, por aquela degradação. Então, no caso da responsabilidade objetiva, ela agrega valor, ela enaltece juridicamente a proteção do bem flora nacional. Então, essa caracterização da responsabilidade objetiva
deve ser levado em conta sob a premissa da responsabilidade civil, que envolve, por exemplo, reparação dos danos, indenização por dano moral e material coletivo, como também a responsabilidade administrativa ambiental, prevista principalmente, mas não unicamente, no Decreto 6.514 de 2008, que nós comentamos agora há pouco. São situações essas que se somam também, aí eu já falei alguma coisa a respeito da responsabilidade administrativa, as sanções que são aplicáveis em relação à temática, em caso de violação das regras de proteção. Então aí aplica-se, nós temos um bloco na disciplina, eu já falei, que é a tutela jurídica da flora. Iremos falar um pouco mais aí sobre a interação dessas responsabilizações em hipóteses de violação das regras de proteção da flora nacional. Então elas podem ser administrativas, civis e penais. As obrigações previstas no Código da Flora, elas devem ser reconhecidas como de natureza real. E exatamente por isso são transmitidas ao sucessor em caso de transferência, seja do domínio ou da posse. Nós iremos falar mais à frente sobre a propriedade e posse. Que são institutos aplicáveis e que vincula a questão imobiliária, que é o que interessa nesse ponto. Então, ser considerado como de natureza real as obrigações do Código Florestal, por exemplo, a proteção da APP dentro de determinado imóvel urbano ou rural, ou a proteção da reserva legal dentro do ambiente rural, é uma obrigação que se transfere, seja para o herdeiro, seja para aquele que compra o imóvel, ou recebe em doação. A qualquer título, aquele que adquire o imóvel, ele está sujeito às mesmas responsabilizações daquele que descumpriu e era o ocupante ou era o proprietário original. Então a natureza real exatamente implica em perdurar para os novos adquirentes as mesmas obrigações anteriores. E aí o Superior Tribunal de Justiça, nesse julgado, no RESP, no agravo regimental, no recurso especial 1.367.986 do Estado de São Paulo, se posicionou que explica melhor essa questão. Os deveres associados às APPs da reserva legal têm natureza jurídica de obrigação propter rem. Isto é, aí é a explicação, aderem ao título de domínio ou posse, independentemente do fato de ter sido ou não o proprietário ou autor da degradação ambiental. Isso significa exatamente o seguinte: aquele que compra um imóvel e esse imóvel, por exemplo, existe está sendo apurada uma infração naquele imóvel, uma degradação em área de APP ou reserva legal, supressão da vegetação sem autorização devida do órgão ambiental competente. Numa situação como essa, o trâmite daquela responsabilização, a princípio, não impede a alienação do imóvel, ou seja, a venda do imóvel. Aí o novo adquirente faz uma análise cartorária, busca informações a respeito do imóvel, às vezes não tem nenhuma restrição. Às vezes, regra geral, no início de uma investigação, por exemplo, não se insere nenhuma informação cartorária lá na matrícula do imóvel, junto ao tabelionato ou registro de imóvel, de onde está localizado aquele imóvel que foi comercializado. Então, a ausência de informação faz com que uma pessoa, um terceiro de boa fé, vamos assim dizer, vá lá e compra aquele imóvel, achando que não tem restrição, não tem nada, e posteriormente ele pode ser acionado legalmente, exatamente essa questão. Ele pode ser acionado legalmente para, por exemplo, recuperar a área degradada em razão da infração cometida pelo vendedor do imóvel, por aquele que era o dono e repassou com aquele problema e não avisou. Numa situação como essa, pela característica da natureza, de ser natureza real, próprio terreno, ou seja, que perdura, que perpassa de um proprietário para o outro, o que pode acontecer exatamente de o novo adquirente ter que arcar obrigatoriamente, com base na lei, com a responsabilidade inerente à reparação dos danos ambientais causados e, posteriormente, ingressar com uma ação chamada ação regressiva, uma ação que ele entra contra o vendedor, para se ver ressarcido dos gastos que ele foi obrigado a arcar em razão do comportamento de outrem. Então essa é uma situação que não tem discussão, já tem um posicionamento consolidado em relação a essa temática em nível de tribunais superiores. Ok? Eu só estou dando um exemplo do grau de proteção que é exigível em matéria de flora.
E aí, uma outra situação extremamente importante de nós mencionarmos nesse contexto do Código Florestal Brasileiro, que estabeleceu dentro da norma expressamente a definição do que vem a ser reserva legal. Desculpa, Amazônia Legal. A Amazônia Legal é essa que envolve territorialmente os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. Esses estados envolvem 100% dos estados. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados, 100% deles integram a Amazônia Legal, estados nacionais. No entanto, nós observamos que parte, ou seja, regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus sul, dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano 44 graus oeste do estado do Maranhão, ou seja, 7 estados são integrais, 100%, e 2 estados são parte deles, que é o caso do estado do Tocantins, especificamente o estado do Tocantins e parte do estado do Maranhão. Então, a Amazônia Legal Brasileira ela congrega 9 estados, sendo 7 inteiros e 2 parcialmente. Detém, segundo dados do IBGE, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 60% do território nacional, que é definido pelo próprio IBGE como sendo de 8.514.876 quebrado bilhões de quilômetros quadrados. Então, nesse contexto, nós observamos que a Amazônia Legal, que é uma definição de ordem política, ela congrega aí mais de 60% do território brasileiro e não pode ser desconsiderada em qualquer tipo de política pública, florestal ou não. E aí realça exatamente a importância. Um dos parâmetros que justifica essa inserção dessa terminologia é exatamente o bioma floresta amazônica. Uma das, evidentemente, até porque essa configuração política ela não se adequa precisamente ao contexto do que vem a ser reconhecido tecnicamente como Amazônia Legal, o bioma floresta amazônica. E muito menos a bacia hidrográfica amazônica, como nós vamos observar. Bacia hidrográfica é essa que congrega, nós observamos que o parâmetro métrico é muito menor, mais de 3 milhões e 800 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, ou cerca de 76% do total da Amazônia Legal, ou seja, não é igual à Amazônia Legal, é menor que a Amazônia Legal, o que representa aproximadamente 45% do território brasileiro, muito grande, envolvendo 100%, 7 estados do Brasil, 100% dele, 100% dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima. E ainda 76,2% do Pará e 67,8% do estado do Mato Grosso. Então, não são 9 estados aqui que são contemplados pela bacia hidrográfica amazônica, ela não se coincide efetivamente com o bioma floresta amazônica e muito menos com o Instituto Político da Amazônia Legal. Mas a importância é incomensurável em razão do porte, o alcance que tem a bacia hidrográfica amazônica e a sua correlação exatamente com aquilo que nós estamos tratando. E a importância de estar falando sobre a Amazônia como um todo é exatamente pelo fato do estado de Roraima estar inserido dentro de um dos estados que integram 100% a Amazônia Legal e 100% a bacia hidrográfica amazônica. Pois bem, outros dados importantes a respeito da bacia hidrográfica amazônica é que mais de 64% do total ou melhor, representa mais de cerca de 64% do total de 7 milhões e 8 mil quilômetros quadrados da bacia amazônica internacional, ou seja, considerando a bacia amazônica internacional, mais de 64% integra a do Brasil, o que representa por volta de 40% da América do Sul e 5% do planeta. É algo que não pode ser negligenciado. A importância é incomensurável, como a gente vem falando. É reconhecida como a maior reserva de água doce superficial do planeta, cerca de 15% do total.
dos quais 85% tem cobertura vegetal nativa. Exatamente nesse ponto que realça a importância da vinculação da flora com o recurso hídrico, evidentemente. Então não podemos negligenciar a importância que tem a tratativa conjuntural da temática envolvendo aí a flora, em especial no ambiente amazônico. E aí nós temos uma imagem do porte da bacia hidrográfica amazônica, nesse caso internacional, o alcance que ela tem, que perpassa países, né, no caso Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Guianas, todas as Guianas, Suriname, etc. Então são situações que envolvem ao todo 9 países, a bacia hidrográfica amazônica. Então são situações essas que deverão ser ponderadas por todos. E aí nós vamos passar posteriormente para outro vídeo complementando o conteúdo, que envolve aí área de preservação permanente.